onde o Espírito Santo vai estar falando comigo e com você nesta noite. O tema é o sofrimento e a redenção. Amém? Se não houver sofrimento, irmão, não tem redenção e não tem vitória. Você crê nisso? Às vezes você fica assim, poxa, por que eu sofro tanto? O ano começou agora e eu já estou sofrendo. Faz parte da nossa vida, irmão. Amém? Todos acharam? Isaías 54, perdão, irmão, é 53. É porque tem um versículo 54 aqui, 53, 1 ao 4. Perdão. Diz assim, ó. E quem deu crédito à nossa pregação? Antes de eu dar continuidade, eu quero fazer uma pergunta. Você acha que a humanidade hoje, ela tem dado crédito à pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sim ou não? Não. Há milhões e milhões de anos atrás já começou dizendo o profeta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejamos, e era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentando nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Teria como você deixar no início para mim, por gentileza, no versículo 1. Irmãos, nós acabamos de ler uma passagem aqui que já foi dita há milhões e milhões de anos atrás, e ela está se cumprindo e tem se cumprido nos dias de hoje. O ser humano em si, ele dá crédito a tantas coisas que não traz a ele benefício nenhum, que não traz a ele mudança alguma, e mesmo assim as pessoas dão crédito. Mas aqui nós estamos lendo algo que aconteceu na história da humanidade e que é muito séria. Como está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Domingo, eu estava vendo o pastor Daniel pregar, estava sentado ali, o Espírito Santo falou ao meu coração assim, claramente: a arca ainda se encontra com a porta aberta. O que é a arca hoje? A arca simboliza a igreja. Ainda aquela porta que representa a entrada para a arca
que vai nos conduzir ao céu ainda está aberta. Mas ao mesmo tempo que a arca se encontra com a porta aberta, a humanidade não tem dado a crédito a palavra da salvação, da transformação, da mudança, da libertação. E, ao mesmo tempo, você faz uma análise de Gênesis, Apocalipse. Tem histórias aqui fantásticas, extraordinárias, de homens e mulheres de Deus. Irmãos, para mim, duas histórias que eu vou levar até o arrebatamento. Primeiro, tudo aquilo que Jesus fez para nos tornar livres. Depois, o profeta Isaías. Aonde a história e a mudança na vida de Isaías começa? No capítulo 6, quando Deus tira a vida de um rei, a qual esse rei para o Isaías era tudo. E quando Deus tira a vida deste homem, Isaías fica sem direção, sem saber o que fazer. Então, no capítulo 6, Deus se revela a ele. E quando Deus se revela a alguém, a sua vida nunca mais é a mesma. Existe tanto cristão que está há mais de 10, 20, 30 anos na igreja, mas a vida dele não mudou em nada. Ele continua tendo as mesmas atitudes de antes. E querem que as pessoas mudem. E querem pregar para outras pessoas mudarem. Quando Isaías teve o encontro com Deus, a sua vida mudou instantaneamente. Ele começou a viver o extraordinário de Deus. Deixou de sofrer para viver a redenção. E Deus mostra para ele todo o procedimento da vida de Jesus, detalhadamente, desde o nascimento até a ressurreição. Aí você para pensar, Jesus ainda não tinha nascido, e Deus dá a ele uma visão profética, detalhando passo a passo do que seria Jesus. E o Jesus que eles apresentam hoje em várias igrejas é um Jesus de cabelo longo, de olhos de cor. Aqui quebra tudo isso que às vezes você ouve, as heresias que estão sendo pregadas em cima dos altares. A Bíblia vai dizer, dando sequência nos versículos, vai passando para mim, aí volta, raiz. Olha aqui começa Deus detalhar para o profeta o que seria Jesus. Qual era a diferença de Jesus para os discípulos? A única diferença era quando ele falava. Só essa. Porque quando ele falava, o que saía da sua boca penetrava o coração mais duro, destruía a maior barreira física ou espiritual. Esta era a diferença de Jesus para os demais homens.
E aqui Deus relata ao profeta que ele seria como uma raiz de terra seca. Você já viu quando uma árvore morre? Como que ela fica feia? Ela fica seca. E dependendo do local que ela está, por ela estar seca, quando você pega, ela chega a quebrar na sua mão, sem você precisar fazer força. E Deus refere ao profeta, ó, Jesus, que virá, ele será como uma raiz de terra seca. Ele não vai ter beleza que desperta em mim e você a nossa atenção. É por isso que as pessoas não estão dando crédito às pregações, porque as pessoas estão atrás daquilo que atrai ela, atrai a sua atenção, atrai o seu olhar. Vamos dar um exemplo. Tudo que é bonito atrai os nossos olhos. Tudo que é bonito chama a nossa atenção. Mas Jesus não tinha nada de bonito que chamasse a atenção da humanidade. O que chamava a atenção em Jesus era quando ele falava, quando ele agia, dando continuidade. Olha a primeira para você ver, a referência, raiz de terra seca. Agora, não tinha beleza. Você já viu os Jesus que eles têm apresentado aí? Hein? Um Jesus que anda num cavalo branco, um Jesus que tem uma túnica branca, com uma fita vermelha atravessada no peito, uma coroa, um cabelo longo. E aqui está dizendo o próprio Deus ao profeta, antes de Jesus nascer, ele não vai ter beleza. Quem não tem beleza, não chama a atenção das pessoas. Quem não tem beleza, ele sofre até um bullying. Ele sofre até o desprezo, porque ninguém quer ficar perto de quem não tem beleza. Talvez você já sofreu isso quando você era jovem, quando era adolescente, quando você estudava. Às vezes tinha pessoa que não gostava de ficar perto da gente, porque às vezes nós não temos a beleza que agrada as pessoas. Assim era Jesus. E nem formosura. O que significa formosura? Formosura é quando aquela pessoa é bonita. A coisa bonita atrai a sua atenção no extremo. Ela faz você parar e admirar. Vou te dar um exemplo simples. É a mesma coisa de você pegar lá um carro de 3 milhões. Você para ele assim, você fica em choque. Você fala assim, nossa, mas esse carro é muito bonito. Esse carro é muito belo. Aqui Deus está dizendo assim, ó, ele não vai ter formosura. Jesus andava no meio das pessoas. E muitos passavam por ele e nem percebia que ele era o Salvador, o Libertador, o Transformador, porque ele não tinha algo que despertasse nas pessoas a atenção. Mas quando ele começava a falar, as pessoas paravam. Quem é esse que quando fala, dentro de nós é
estremece. Dentro de nós, o coração acelera para saber quem está falando. Dando sequência, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Falando de novo de beleza. Hoje, a juventude do século 21 só quer andar com um grupinho de beleza, né? Um quer ser mais bonito do que o outro. Um quer chamar a atenção mais do que o outro. Você quer ver aonde você vê isso muito? Vai num shopping, senta num banco daquele ali que você vai ver como é a juventude de hoje. É um querendo ser mais bonito do que o outro. É um querendo chamar mais atenção do que o outro. E Jesus não tinha aparência para que nós olhássemos para Ele. É por isso que você tem visto a igreja que ensina o verdadeiro Jesus, cada dia que passa, ela perde a frequência dos seus membros. Porque ela não quer dar crédito àquilo que vai trazer a mudança no presente e no futuro. Porque as pessoas estão atrás de coisas que o atraem, de coisas que é bela. Tem gente que está preocupada em chegar numa igreja de 3 andares, de banco retrátil, que regula para ele deitar. Tem gente que quer assistir culto deitado. Se o ar-condicionado está muito quente ou frio, as pessoas estão atrás de coisas que atraem e despertam em nós uma atenção momentânea. Mas as igrejas que lutam para ensinar o Jesus de Isaías, cada dia que passa, as pessoas se afastam. E o único Jesus que vai levar ao céu é esse que o Todo-Poderoso trouxe na revelação profética e na visão futura ao profeta Isaías, para que o desejamos. Eu pergunto para você, as pessoas hoje desejam conhecer Jesus? Responda, irmão. Sim ou não? As pessoas não querem conhecer Jesus. Irmão, essa semana eu ouvi uma coisa. Se eu falar, você vai rir. Você acha que você já viu de tudo? Você acha que você já ouviu tudo? Deu na rádio que eu ouço. Um homem que entrou na justiça contra Deus, dizendo que Deus é culpado pelo terremoto, pelas mortes, pela miséria, pela fome. Aí o locutor falou assim: como que vamos entregar para Deus uma intimação para Ele comparecer no fórum e dar o argumento de defesa? Olha o ponto que o ser humano está chegando. E Jesus não tinha nada que desejássemos dele. Mas eu louvo a Deus, nós agradecemos a Deus, que Ele
falou assim para os discípulos: bem-aventurados que não viram, mas creram. Você não viu esse Jesus, mas você crê hoje no Cristo ressurreto que virá para nos buscar, e nós vamos morar com Ele eternamente, dando continuidade. Era desprezado. O que acontece hoje, irmão? Faz aqui um ato de evangelizar. Sai daqui agora na igreja, desce até o Manionório, evangelizando, dando um panfleto. Sabe o que vai acontecer? Era desprezado. Olha o que Deus já mostrou para o profeta, ó. Futuramente ele será novamente desprezado, como foi lá no passado, nos nossos irmãos anteriores, da mesma forma que desprezaram ele lá, está acontecendo hoje. E sabe o que mais dói? O desprezo não está lá fora, está dentro da igreja. Pessoas que foram transformadas, pessoas que foram resgatadas, hoje estão desprezando Jesus. Todo o sofrimento que trouxe a mim e a você a redenção, a salvação e a liberdade. Porque somos livres para proclamar o nome de Jesus, dando continuidade. E o mais rejeitado entre os homens. Hoje a humanidade dá mais amor a um homem do que a Deus. Desprezado e rejeitado. As pessoas hoje estão rejeitando Jesus. Isso acontece aonde? Dentro das igrejas. Porque tem muitos lá fora ainda que ainda não pisou dentro da igreja. Mas eu quero chamar a atenção para a igreja de Cristo. Porque essa realidade está acontecendo dentro da igreja. As pessoas estão desprezando e rejeitando. Eu só vou agora na igreja no culto que interessa a mim. Eu só vou no culto hoje que cabe a mim. Eu só vou no culto hoje mediante a minha necessidade. Aí o dia que eu precisar eu vou lá e Deus me dá. Eu ouvi duas coisas essa semana, ontem e hoje. Tem coisas que cabe a Deus fazer. Tem coisas que cabe a mim e a você fazer. O nosso futuro cabe a mim e a você decidir. Porque o projeto de Deus foi concluído desde quando Ele criou Adão. E o projeto dele não vai ser frustrado. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. Mas quem decide o futuro nosso somos eu e você. Tem gente que faz assim: se Deus quiser. Não, Ele já projetou tudo na minha vida, na sua vida de vitória. Ele já projetou. Mas o projeto só vai concluir se eu e você querermos e lutarmos para isso. Não cabe a Deus fazer, cabe a mim fazer pelas escolhas.
Porque Deus não vai impedir as minhas escolhas. E toda escolha tem o quê? A consequência. Então eu tenho que saber fazer a escolha certa. E o profeta fez a escolha certa. Quando ele teve a oportunidade, ele falou assim: Senhor, eis-me aqui. Envia a mim para que eu fale, para que eu ensine esta visão que o Senhor me mostrou. Irmão, esta visão foi dada há 750 anos antes de Jesus nascer. E Deus já havia mostrado para o profeta Isaías todo o sofrimento da humanidade, toda a trajetória de Jesus por causa de mim e de você. Rejeitado entre os homens, homens de dores. O que está acontecendo hoje, irmão? A disputa de poder. Um homem só quer governar tudo. E por causa do poder, ele destrói, ele mata, ele tira e faz sofrer. É a realidade mundial que nós estamos vendo com os nossos olhos. E Jesus sendo desprezado pelos homens de dores. Existem alguns países que você não pode declarar Jesus como seu Salvador, porque os homens de dores torturam, matam, aprisionam, para que você ou eu não aceite o sofrimento da redenção. E eu e você vivemos num país livre e estamos rejeitando a pregação de Cristo, que tem nos sido ensinado, experimentando-nos os sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Irmão, as pessoas viravam o rosto para Jesus. E hoje não é diferente. Chega num local público, movimentado, prega de Jesus. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, irmão, é virar o rosto e te deixar falando sozinho. Você já viu quando você dá um folheto, a pessoa pega da sua mão e amassa assim perto de você, irmão, e tampa no chão. Viram o rosto para Jesus. Antes dele vir, o profeta já estava vendo tudo o que ia acontecer. E era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Irmão, tem gente dentro da igreja que não dá mais importância para Jesus. Tem muita igreja que já está tirando dos cultos o tema de salvação, o tema que Jesus vai voltar, o tema que Jesus liberta e transforma. Esses temas estão sendo excluídos da igreja, porque as pessoas não estão dando caso algum, não está se importando. Qual é o motivo de você estar aqui? É de você lutar pela salvação da sua casa. Um dia alguém esteve na igreja clamando a Jesus por você. E hoje Deus deu a mim e a você a oportunidade de clamar e buscar por aqueles que nós amamos. Só que eles não querem.
ao mesmo tempo você ora e ao mesmo tempo eles não querem. Entra dentro disso aqui. Talvez você prega para um filho, você prega para o marido, você prega para a esposa e acontece tudo isso aqui que nós estamos lendo. Seu marido vira o rosto, seu marido despreza, a esposa vira o rosto, o filho despreza, não dá caso algum, desfaz, faz pouco caso. Indo para o último, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora vamos falar de Jesus. Todo esse projeto, até chegar no Novo Testamento, Deus sempre levantava profetas, reis, juízes, os patriarcas foram levantados. Mas todos esses que foram levantados, Satanás, que hoje é o nosso adversário, ele não é mais adversário de Deus, ele é o nosso adversário, porque Deus deu a mim e você poder através do Espírito Santo. Então ele tornou o quê? O nosso adversário. Ele tenta nos derrubar para não chegarmos próximo de Deus. Até o final do Novo Testamento, todos Satanás conseguiu derrubar. Iniciou o Novo Testamento e as pessoas estavam à espera do Salvador, do Libertador, daquele que viria e mudaria a humanidade. Aí todos os homens foram derrubados. E Jesus, sentado ao céu, se colocou de pé e voluntariamente ele se ofereceu a Deus como um sacrifício. Porque ele via que o Pai fez de tudo para o homem voltar para ele. E cada dia que se passava, o homem se distanciava de Deus pelas suas escolhas, pelo pecado. E Jesus se ofereceu como um sacrifício vivo para resgatar de novo o homem que se perdeu. Aí nasce Jesus. Jesus cresce e aprende todos os mandamentos. Tudo ele fez ao pé da letra. E quando ele começou a ensinar, o seu ensinamento começou a confrontar as autoridades daquela época. Começou a confrontar as religiões daquela época. E começou a se cumprir o quê? Isaías 53. As pessoas começaram a fazer tudo aquilo que o profeta havia visto através da visão. Ele escolhe alguns para estar ao lado dele, para aprender e dar continuidade, porque ele falou: eu não vou ficar com vocês muito tempo, o meu tempo já está próximo. Jesus viveu até os 30 anos e aprendeu tudo. E quando ele completa os 30 anos, completa o propósito que Deus iniciou para dar a mim e a você uma nova oportunidade. Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar, e os seus feitos começam a se expandir de nação a nação. Multidões começam a vir até Jesus. Quando se completou os 3 anos de ministério, crucificaram Jesus, mataram Jesus. Para muitos, alguns diziam, aniquilaram o Salvador.
acabou-se a esperança da humanidade. Mas ele ensinou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele também deixou relatado que virá para nos buscar. Só que tem muitos que estão dentro da igreja que não acreditam que Jesus voltará. Deus deu a um discípulo para escrever assim: falta um pouquinho de tempo. Já se passou milhares e milhares de anos e ainda não se cumpriu. Mas a qualquer momento, esta palavra vai se cumprir. Porque eu e você demos crédito tudo aquilo que Jesus sofreu por mim e por você. Porque Ele levou sobre si a enfermidade, a dor, o castigo. Sofreu humilhação por mim e por você, para hoje eu e você sermos livres. Você pode sair daqui e entrar em qualquer lugar aí, pregar que Jesus liberta, transforma e salva. Mas vai chegar um dia que não vai poder se falar mais. E quando chegar esse dia, eu quero estar bem longe daqui com o meu Salvador. A arca ainda se encontra com a porta aberta. Mas vai chegar um dia que a arca vai estar com a porta fechada. Vão arrombar, vão quebrar paredes para entrar na arca, mas não vai ter mais ninguém. Como assim não vai ter mais ninguém? Ela vai estar cheia de pessoas, mas o principal não vai estar mais. Quem é o principal de hoje? O Espírito Santo. Eu já falei isso aqui, vou tornar a dizer. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Agora nós estamos no último projeto de Deus, que é o derramado Espírito Santo sobre toda a carne, para transformar esse corpo corrupto num corpo incorruptível, para encontrar com o Senhor no céu, quando Deus dá ordem aos anjos para soar a trombeta. O céu vai se abrir e quem estiver cheio do Espírito Santo vai receber um novo nome e só vai identificar um novo nome quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém no céu, além de Deus, sabe o dia do arrebatamento. Porque o projeto já foi concluído. Irmão, eu quero falar uma coisa para me parar agora. Quando Deus fez a criação de tudo, e quando Ele criou o primeiro homem, Ele já sabia o final do último homem. São milhões e milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de ser humano. Mas Deus tem no céu o livro escrito, o nome de cada um, o projeto que Ele determinou para cada um, do nascimento até o final.
Mas nem todos que estão nesse livro vai entrar no maior projeto que ele fez, que será um novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Só vai desfrutar desse maior projeto de Deus aqueles que aceitou o sofrimento para a redenção. Será que eu e você aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós? Ou nós estamos no grupo do que nós acabamos de ler nesses 4 versículos? Só vou na igreja naquilo que cabe a mim e me interessa a mim. Nós temos que vir na igreja todos os dias, irmão. Sabe por quê? Porque ainda vai ser pouco para agradecer por tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. De ter dado Jesus e agora dar o Espírito Santo dele para morar dentro de cada um de nós. Jesus foi tão tremendo que ele falou assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, é necessário eu ir para que o Espírito Santo venha. Quando Jesus foi subindo ao céu, e só os separados que viram aquilo, não foi todo mundo que viu Jesus subir ao céu, irmão. Deus separou 3 homens para ver. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que talvez você vai sair daqui aborrecido comigo. Tem coisas especiais que Deus vai fazer. Ele separa alguns na multidão para realizar. Ele não pega qualquer um, não. Ele não faz acepção de pessoa. Mas para fazer o extraordinário, ele escolhe a dedo. É o que ele fez com o profeta. Ele escolheu a dedo. Ele escolheu um homem que tinha os lábios impuros, andava errado, mas quando a tenaz tirada do altar tocou, nasceu-se um novo homem. E quando se nasce um novo homem, quando se nasce uma nova mulher, Deus se revela a ele e a ela por completo. E Deus mostra aquilo que ainda está por vir. E a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Quem vai ver isso? Só aqueles que foram separados por Deus e aceitaram o sofrimento da redenção. Amém? Deixo essa mensagem para mim e para você. O sofrimento que nos levou à redenção, que é a salvação. É isto que eu e você mais esperamos na nossa vida. Essa semana agora, ou semana passada, eu brinquei. Cada ano que se inicia, aproxima a nossa senha, né, pastor? Mais próximo, nós vamos ficando de Deus. Porque muitas coisas ainda estão por vir. Eu tenho comigo. Fica de pé. Eu tenho comigo. Isso é um pensamento meu, não é obrigado você crer. Eu tenho comigo que antes de eu fechar os meus olhos, pastor, antes de a minha família me sepultar, eu vou ver ainda o melhor de Deus na minha vida. Não é um homem quem está falando, irmão. Não é o ministério, não é a igreja. É a palavra. E Deus vela por ela, para que ela se cumpra. Você crê que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida? Talvez você fale assim, irmão, mas eu já estou
com a idade avançada. Deus não está preocupado com a idade. Ele não opera no tempo ou na idade, porque o que Ele quer fazer já foi escrito e vai acontecer. Abraão viu. Se eu não me engano, foi o pastor Daniel que falou. Não me recordo agora, mas acho que foi ele que falou. Antigamente os homens viviam mais de 900 anos. Imagina se Deus não tivesse reduzido o tempo de vida. O que essa humanidade estava fazendo em cima da terra? Com 70 anos nós já estamos vendo isto, que faz o cabelo cair. Imagina se um homem vivesse mais de 900 anos. Quem viveu mais? Foi Matusalém, né? Aí, 960 anos só. 960 anos mais saudável. Não era 960 anos capengando, não. Saudável. Saudável. Porque o nosso Deus é saudável. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é tremendo. Mas só vive isto quem quer